Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre equações diferenciais de ordem superior. A gente já falou na aula passada como resolver a equação diferencial de ordem 2, onde a gente fazia a escrita da equação auxiliar ou equação característica, e a partir dessa equação a gente resolvia basicamente utilizando a equação de Bhaskara. E aí tínhamos três tipos de solução: delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero. Aqui, nessa aula, a gente vai começar a resolver equações de ordem maior que 2. Então, o primeiro exemplo que eu vou passar é um exemplo para a gente resolver uma equação diferencial de ordem 3. Nós podemos resolver equações de ordem superior a 2 utilizando a fatoração e uma equação auxiliar. Por exemplo, se eu tiver uma equação de grau 3 e eu souber uma das raízes, eu fatoro ela e transformo ela numa equação de grau 1 multiplicado por uma equação de grau 2. E aí nós temos ferramenta para resolver as duas. Ou eu posso fatorar uma de grau 3 em 3 termos de grau 1, que também tenho ferramentas. Do grau 3 para cima, a gente vai ter mais possibilidades. A gente já vai ver como resolver isso também. Então, a partir do momento que a gente fatora, a gente traz para algo já conhecido e a gente não precisa ter um método específico para verificar este caso. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é o seguinte: resolver a equação diferencial, y 3 linhas, então uma EDO de ordem 3, mais 3y 2 linhas, mais 4y igual a zero, certo? Então a nossa equação característica aqui é a seguinte: equação característica ou auxiliar vai ser m ao cubo mais 3m ao quadrado menos 4 igual a zero. Bom, se nós tivéssemos m nos três elementos, a fatoração seria bem evidente. Colocaríamos o m em evidência e traríamos ela para uma equação de grau 2. Se a fatoração não for evidente, a gente pode tentar fazer um chute inicial. Lógico que a gente não vai fazer todas as equações através de um chute inicial, até porque nem todas são simples de visualizar uma raiz. Mas nos casos mais simples é possível e é bem útil esse método porque ele é mais rápido do que fazer todo o procedimento de fatoração. Então aqui, nós temos m ao cubo, 3m ao quadrado e menos 4. Pensando em começar pelos termos mais simples, eu consigo enxergar aqui que o m igual a 1 é uma raiz. 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, 1 mais 3, 4, menos 4 igual a zero. É fato que nem sempre esse chute inicial vai ser simples de determinar. Até por isso, isso aqui é uma ideia e não é a única forma de fazer a fatoração. Nós vamos ver um procedimento depois que vai funcionar para todas as equações, independente do chute. Ela vai reduzir as possibilidades que a gente tem ao fazer esse chute inicial. Então, se o m igual a 1 é uma raiz, eu posso dividir a equação auxiliar ou característica, por m menos 1. Posso fazer essa divisão sem problema. Então, vou fazer aqui, m ao cubo mais 3m ao quadrado menos 4 dividido por m menos 1, porque ela é uma raiz da equação. M ao cubo dividido por m ao quadrado vai dar menos m ao cubo. M ao quadrado vezes menos 1, menos m ao quadrado, passa aqui positivo, 4m ao quadrado, zerou, 3m, aqui m ao quadrado vezes menos 1 é menos m ao quadrado, que vai passar para cá mais m ao quadrado, só corrigindo aqui. 3m ao quadrado mais m ao quadrado, 4m ao quadrado, menos 4 desce. 4m ao quadrado dividido por m, mais 4m, para ele passar aqui em negativo, 4m ao quadrado, negativo. 4m vezes menos 1, menos 4m, passa para cá, mais 4m. Cuidado para não somar o 4m com o menos 4 aqui. Sobrou 4m menos 4. 4m dividido por m é 4. 4 vezes m, 4m, vem negativo. 4 vezes menos 1, menos 4. Passa aqui para o outro lado, positivo, zerou e zerou.
Essa divisão vai ter que ter resto zero sempre que nós tivermos uma raiz da equação. Se nós não tivermos resto zero, não vai funcionar. Como que vai ficar a minha equação? A equação característica que eu tinha aqui em cima, ela vai ser reescrita da seguinte forma. Ao invés de ser uma equação de grau 3, como eu tinha, vai ser m menos 1 vezes a equação aqui de baixo. M ao quadrado mais 4m mais 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. Nós vimos o formato de resolução anteriormente, e as duas aqui nós temos ferramenta para fazer. Tá? M menos 1 permanece aqui. Essa segunda, se eu quisesse fazer Bhaskara, poderia, tá? Mas é um quadrado perfeito. Ó. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo. Então isso aqui é m mais 2 ao quadrado. Se vocês fizessem por Bhaskara, seria da mesma forma. Quadrado do primeiro, 2 vezes m vezes 2, 4m, o quadrado do segundo é 4. Aqui, essa solução é m igual a 1, é aquela que a gente testou lá no início. E aqui eu tenho duas soluções que são iguais. M igual a menos 2 e m igual a menos 2. Estou escrevendo as duas aqui porque na hora de colocar lá na solução final, quando a gente tem duas soluções iguais, a gente escreve a primeira e a segunda a gente escreve multiplicado por x. Então, a solução dessa equação geral aqui, com essas três raízes, sendo duas iguais, é y igual constante 1 exponencial da m, a gente poderia chamar aqui ó, de m1, m2 e m3. Constante 1 exponencial de 1x, mais constante 2 exponencial de menos 2x, mais constante 3, aqui como a gente tem essas duas iguais, uma diferencia da outra pelo x multiplicando, exponencial de menos 2x. Se quiser facilitar, tirar esse 1 daqui, vai ficar constante 1 exponencial de x, mais constante 2 exponencial de menos 2x, mais constante 3x exponencial de menos 2x. Finalizou a solução geral da equação de ordem 3. Tá? Então, solução geral da ED. A gente está vendo aqui alguns métodos para fazer sem precisar necessariamente ter algum procedimento específico para a equação de ordem 3. A gente sempre vai conseguir fatorar? Nem sempre. Sempre vai conseguir achar um chute inicial, assim como a gente fez aqui? Mais difícil ainda. Se o chute não funcionar, a gente tem uma alternativa, que nós vamos ver agora aqui embaixo. Então, como eu estava dizendo, a gente pode ter dificuldade em encontrar raízes para uma equação auxiliar de ordem de grau maior que 2. De 3 ainda vai, de 4 para cima complica. Então, o chute inicial correto resulta uma fatoração. E é isso que a gente fez aqui em cima. Mas a nossa tendência é de fazer esse chute inicial com valores inteiros. E muitas vezes essas equações têm raízes fracionárias. Nós não vamos chutar um valor fracionário. Então vai ser difícil a gente encontrar essa raiz fracionária. Para que a gente possa encontrar a raiz fracionária, a gente vai utilizar um procedimento chamado aqui de divisão sintética. A divisão sintética ela é útil para encontrar possíveis raízes das equações polinomiais. Se a gente tiver uma equação dessa forma aqui, ó, a n, m elevado a n mais, aqui para qualquer ordem, mais a1, m mais a0 igual a 0, a gente vai identificar dois elementos principais aqui. Ó. O elemento p, que é um fator de a0, e o q, que é fator de AN, certo? Então aqui, ó, o Q é o valor numérico que multiplica o M da equação auxiliar de maior grau. E o A0 é o elemento de menor grau. Então o Q é o maior grau e o P é o menor grau. Normalmente vai ser a constante aqui no P, mas não obrigatoriamente. E o Q é o valor numérico que acompanha o termo de maior grau. O que a gente vai fazer com esses dois valores?
nós vamos montar o m. O m é uma possível raiz para a equação. E o m é formado pela divisão de p sobre q. E o m vai formar uma possível raiz. Só que eu não vou usar os valores de p e q. Eu vou utilizar os divisores de p e os divisores de q. Então, por exemplo, eu tenho lá o p é igual a 2 e o q é igual a 3. Quais são os divisores de 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 3, 2, desculpe. Quais são os divisores de 3? Mais ou menos 1 e mais ou menos 3. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer todas essas combinações para verificar se tem algum possível divisor dentre essas. Por isso que eu disse que o chute é importante, porque aqui a gente vai ter o 1 com 1, o 1 com o 3, o menos 1 com 1, o menos 1 com o 3, o 1 com menos 1, o 1 com menos 3, e assim por diante. Então, mesmo termos que tenham poucos divisores, vão nos transformar em várias possíveis raízes. E aqui vão sair fracionárias que podem ser inteiras ou não também. Tá? Então, lembrando, nós vamos identificar quem é o Q, que é o elemento numérico que acompanha a variável com o expoente de maior grau, o P, que é o fator de A0 que acompanha o termo de menor grau, sendo na maioria das vezes as constantes, e vamos formar um elemento M. O M é igual a P sobre Q, sendo que P são os divisores do valor determinado e o Q são os divisores. Então, M igual a divisores de P sobre os divisores de Q. E aí nós vamos ter essa combinação de valores para verificar, dentre esses valores, o que fica melhor para a gente fazer o teste. Sempre lembrando que, neste caso, nós vamos ter a equação auxiliar com as raízes determinando o resto zero. Tá? Se o resto não for zero, não dá para fazer. Então vamos fazer um exemplo para ver como é que fica essa divisão sintética aí. Então nós temos a seguinte equação diferencial para resolver. 3 y 3 linhas mais 5 vezes y 2 linhas mais 10y' menos 4y igual a zero. Nós temos aqui 3m ao cubo mais 5m ao quadrado mais 10m menos 4 igual a zero. Veja, essa já não é tão simples de achar raiz por chute. Tá? Ainda mais por a gente ter a maior parte dos elementos positivos aqui, qualquer chute que a gente tente rapidamente vai passar do valor para subtrair do 4. Então, a tendência é de que ela tenha uma raiz que seja racional. Tá? Então, aqui, ó, o menos 4 com o sinal é o nosso A0, o 3 é o nosso AN. O A0 ele vai conter os divisores de P, e o AN é o que nós queremos verificar os divisores de Q, certo? Então, o nosso A0, que é igual a menos 4, os divisores dele são P mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Tá? E o nosso AN, que é o nosso Q, é 3. E os divisores de 3 são mais ou menos 1, mais ou menos 3. Então, o que a gente conclui dessa primeira parte? Logo, as possíveis raízes são M igual a P dividido por Q. Então, o que a gente tem inicialmente? 1 dividido por 1 e 1 dividido por menos 1. Depois, nós temos, vamos pensar nos inteiros primeiros, 1 com 1 e 1 com menos 1, beleza? Depois,
2 com 1, 2 com menos 1. E o inverso também, né? O menos 1 com 1 e o menos 1 com menos 1, que vai dar o mesmo aqui. Depois, 4 com 1, 4 com menos 1, menos 4 com 1, menos 4 com menos 1. Fracionários, o que a gente tem? 1 com 1 a gente já fez. 1 com 3 e 1 com menos 3. Então, eu tenho 1/3 e menos 1/3. Depois, 2 com 3 e 2 com menos 3. 2/3 e menos 2/3. Eu estou mostrando todos aqui, tá? A gente não precisa fazer todos. Se a gente fizer alguns e já perceber que o que a gente precisa para fazer uma fatoração já apareceu, fechou, não precisa fazer mais, tá? Então, aqui, testar 1. 1 ao cubo é 1 vezes 3, 3, mais 5, 8, mais 10, 18, menos 4 não vai dar 0. Testar o 2. 2 ao cubo, 8 vezes 3, 24. 4 vezes 5, 20. Vai ficando positivo demais. Menos 2. Menos 2 ao cubo, menos 8 vezes 3, menos 24. Menos 20, menos 44. 4 vezes 5, 20. Também não vai dar. Então, vocês poderiam ir testando um por um, tá? Para agilizar o processo aqui, eu vou testar o primeiro decimal que aparece. Eu vou testar o m igual a 1/3. Mas na hora de fazer, vocês vão ter que testar, tá? Ou vai testar assim, fazendo essas possíveis raízes, ou vai ficar dando um chute inicial até encontrar alguém que funcione, que pode ser rápido ou não, depende de onde se encontra a raiz, tá? E se for decimal, mais difícil ainda. Como que a gente vai fazer aqui? Nós podemos fazer pelo dispositivo de Brio-Ruffini, tá? Eu vou colocar os coeficientes aqui, 3, 5, 10 e menos 4, aqui em cima, 3, 5, 10 e menos 4. Beleza? Aqui, o que a gente tem é a nossa raiz, tá? Que é 1/3. A raiz aqui, mais uma coluna aqui. Tá ótimo assim. Aqui a gente não coloca nada. Aqui a gente coloca o primeiro elemento. E aí o que a gente vai fazer sempre? Vai passar aqui, multiplicando. Tá? Então, aqui, multiplica o 3 com 1/3 e coloca sempre na coluna subsequente. Então, 3 vezes 1/3 é 1. Coloco aqui nessa coluna subsequente. Essa coluna aqui, e nas demais também, nós fazemos a soma. Então, 5 mais 1, 6. 6 multiplica por 1/3, 2. Coloco aqui. 10 mais 2, 12. 12 vezes 1/3, 4. Menos 4 mais 4, 0. Para que isso tenha validade, o resto precisa ser 0. Tá? Se não for resto 0, não vai nos interessar. Certo? Então, o que nós temos? Testamos 1/3 e o resto é 0, vale 1/3 como raiz, pois o resto é 0. Beleza? Isso aqui está pronto. Se 1/3 é raiz, eu posso escrevê-la de forma fatorada, como sendo m menos 1/3, que multiplica esses elementos obtidos aqui. A minha equação era de terceiro grau, eu fatorei ela por um elemento de grau 1, então esse aqui vai ser grau 2, grau 1 e grau 0. Portanto, 3m ao quadrado mais 6m mais 12 igual a 0. Tá? Então, aqui, Brio-Ruffini. Eu não tenho outro exemplo resolvido por Brio-Ruffini, mas pretendo colocar em breve na playlist de matemática.
Fechado dessa maneira aqui, a gente pode ainda simplificar um pouco mais. Podemos fazer assim, m menos 1/3, e tem 3 para pôr em evidência aqui, ó. 3m ao quadrado por 3 é m ao quadrado, 6m por 3 é 2m, 12 por 3 é 4, igual a 0. E esse 3 eu posso multiplicar aqui para não ficar com a fração. 3 vezes m, 3m, 3 vezes menos 1/3, menos 1, vezes m ao quadrado, mais 2m, mais 4, igual a 0. E aí, nós vamos fazer a verificação. Aqui, o m é igual a 1/3, que a gente já sabe. E esse aqui, nós vamos fazer um Bhaskara, que vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 4, menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16, dividido por 2. Vou fazer aqui do lado para a gente garantir o espaço, tá? Vai ficar m igual menos 2, mais ou menos raiz de menos 12, dividido por 2. O menos 12 eu vou trocar, lembrando que o i ao quadrado é menos 1, eu vou trocar por 12 vezes menos 1. E o menos 1 eu vou substituir por i ao quadrado. Então vai ser m igual menos 2, mais ou menos raiz de 12i ao quadrado, dividido por 2. E aí, vamos vir para cá. M igual menos 2, mais ou menos raiz de 12 vezes raiz de i ao quadrado, dividido por 2. Fazendo bem detalhada essa parte do i ao quadrado aí para a gente se fatorar, mas dá para fazer de forma mais direta, evidente, né? O 12, se a gente fatorar, fica 2 ao quadrado vezes 3, então fica menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3, e esse raiz de i ao quadrado eu corto, dividido por 2. Agora todo mundo é divisível por 2, então vai ficar m igual a 2, que multiplica menos 1, mais ou menos raiz de 3i, dividido por 2. Simplifica, simplifica, m igual menos 1, mais ou menos raiz de 3i. Aqui são as duas raízes, mais aqui do outro lado, o m igual a 1/3. Certo? Então, aqui, esse menos 1 é o alfa, o raiz de 3 é o beta, e aí a gente vai fechar o exercício. Solução geral é igual. Y igual. Essa parte é solução real e única, constante 1, exponencial de 1/3 de x, mais a segunda parte aqui, solução imaginária, tá? Então, vai ficar exponencial de menos alfa x, que multiplica constante 1 cosseno do beta, que é a raiz de 3x, o beta sempre positivo, mais constante 2 seno do beta, que é a raiz de 3x. Fecha e fecha. A princípio aqui, só o que dá para melhorar, na verdade é só tirar 1/3 de x aqui. Se quiser escrever assim, ó, y igual constante 1 exponencial de x sobre 3, mais exponencial de menos x, que multiplica constante 1 cosseno de raiz de 3x, mais constante 2 seno de raiz de 3x. Fechado, solução geral da equação diferencial. Beleza, gente? Ficou extenso o vídeo, mas ele tem os dois métodos. Tem o método do chute inicial, quando é possível fazer pelo chute, e quando não for possível fazer pelo chute e a fatoração não vir de imediato, vocês podem fazer aqui utilizando a divisão sintética e o Breuer-Ruffini. Beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!